E pronto, e nós temos uns convidados, não é verdade? E que tal fazermos uma intro ao nosso tema? O que é que tu achas? Uma introdução? Ao nosso tema e aos convidados. É Eu isso acho mesmo. que sim. E no programa de hoje nós vamos expor um tema que afeta todo o universo jovem e não só. É verdade. Com ele nós pretendemos, claro, com que a sociedade se aperceba das marcas profundas que afetam todos os jovens e, por consequência, o futuro da nossa nação. É verdade. E segundo a Eutimia, a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal, não é? Portugal é o país da União Europeia e o segundo país do mundo com a maior taxa de depressão e só ultrapassado pelos Estados Unidos da América. Bem, Exatamente. É muito grave. Estima-se que 400 mil portugueses entre os 18 e os 65 anos sofrem de depressão por ano. 20% dos adolescentes portugueses já se automutilaram por se sentirem tristes, saturados, nervosos ou um tipo de comportamento que tem vindo a aumentar imenso. é verdade. E a juventude é o futuro e o maior tesouro, não é, da nossa nação. Não é? Exatamente. Com a juventude que a nação vai à frente. E nós precisamos de cuidar de nós, do próximo, não é? E por esse mesmo motivo, hoje nós vamos estar à conversa com o nosso convidado, Dr. Nuno de Sousa, psicólogo clínico e psicoterapeuta. E também com as Itamedeiros, que neste momento realizam um trabalho direto com jovens e crianças. É isso Portanto, mesmo. sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Sentem-se bem? Estão Sim, confortáveis? tudo bem. Gostaram da curta cena? Foi Daquilo que viram? interessante. Daquilo que nós vimos, sim, foi interessante. Muito bem. E, Nuno, já sabemos que está no ramo da psicologia e tudo mais, mas explique-nos um bocadinho mais do trabalho que neste momento está a fazer. Ora bem, eu dentro da psicologia desempenho um trabalho muito específico, é o trabalho da psicoterapia. Portanto, o objetivo do meu trabalho é ajudar quem me procura a compreender as causas do sofrimento, porque só quando se compreende o que é que causa sofrimento é que se consegue atingir ferramentas, mecanismos, estratégias e assertividade para resolver o problema. Porque muitas vezes as pessoas estão sujeitas a tantas fontes de sofrimento que fica uma confusão tão grande que depois fica difícil perceber que estratégias é que se estão a usar, onde é que se estão a usar as estratégias, depois sente-se que se está a tentar fazer qualquer coisa e nada resulta, o sofrimento aumenta e, portanto, fica aqui uma bola de neve que envolve as pessoas e do qual elas não conseguem sair. Portanto, o meu trabalho é basicamente ajudar as pessoas Um psicólogo clínico e psicoterapeuta tem que se pôr muito no lugar do outro, não é? Não se deixando afetar, mas tem que se pôr no lado do outro para o conseguir ajudar, certo? Temos que ter a capacidade de compreender o que é que faz o outro sofrer. É diferente ficarmos no lugar do outro, sentirmos o que o outro sente. Temos que compreender o que o outro sente. E é um maior desafio do psicólogo, porque se não estivermos a fazer um trabalho profissional, muitas vezes temos tendência a confundir os nossos ideais, os nossos princípios, com aquilo que seria o mais correto para outra pessoa. E o facto de alguém sofrer, por exemplo, uma pessoa que não se sente amada, vamos usar aqui um grande chaval, uma pessoa não se sentir amada pode ser diferente para outra pessoa que não se sente amada. Pode ser diferente do que é para mim sentir-me amado. E, portanto, o nosso objetivo é exatamente conseguir ter esse distanciamento de diferenciação de outra pessoa, mas sem estarmos distantes emocionalmente da outra pessoa. Isita, sabemos que tens feito, né? Porque eu disse que ela era jovem, portanto é Tens feito. All-Star. E o Nuno também é tens, que são jovens os dois. Bem, tens realizado vários trabalhos com as crianças e tens feito espetáculos por toda a parte de Portugal, mas em que consistem esses espetáculos? Qual é que é o objetivo? E também como é que tem sido a receptividade, né? Das crianças? Portanto, eu agora estou responsável por um projeto para a criança, para a infância, que tem a ver com teatro. É um programa de TV e tem também uma componente, uma vertente que é também um espetáculo para fazer nas salas de espetáculo, no exterior, para além de então esta componente de programa de televisão. E o principal objetivo deste projeto, que se chama Vila Ideal, o principal objetivo é atingirmos as camadas mais novas. Infanto-juvenil, já não é tão juvenil, mas são mais para a infância. Porquê? Porque nós queremos implantar desde muito novos princípios básicos de cidadania, os valores morais. E aí, se calhar, vai ser mais fácil nós construirmos, então, uma individualidade, um crescimento do indivíduo com bases fortes, com uma boa estrutura, com bons princípios, com bons valores morais. Aí, se calhar, já não vão estar tão sujeitos, claro que vão estar sujeitos, mas vão saber lidar melhor, penso eu, com algumas
menos problemáticas depois durante a experiência para a frente, sim, da vida. Então esse é o nosso principal objetivo da Vila Ideal, realmente é implantar nas crianças de uma forma muito divertida, porque nós temos várias formas de passar essa mensagem, através da música, através da dança, através de uma história, através de sempre do enredo, de um problema a resolver. Temos vários personagens que fazem parte então da Vila Ideal e acho que é uma boa forma de nós educarmos e formarmos as nossas crianças. E achas que ao ajudar uma criança, mais tarde vai ajudar o seu crescimento como um jovem adulto, como um adulto, não é? Futuramente? Com certeza, com certeza. Quanto mais novos eles forem bem formados, bem educados, com certeza vão ter um futuro muito melhor, de sucesso, de princípios e vão estar preparados, muito possivelmente, para não se deixarem corromper quando há algo que vem e contradiz tudo aquilo que eles aprenderam, não é? Eles não se deixam corromper ou não se deixam desvalorizar de uma forma mais assertiva, acho eu. Muito bem. E agora vamos ficar com a nossa rubrica Faz-te Ouvir, também para sabermos um bocadinho acerca do tema da automutilação, mas também para sabermos do lado, não da psicologia, nem de doutorado em crianças, mas saber o que é que as pessoas lá fora pensam acerca deste assunto. Se desprezam, se não desprezam, se sabem o que é, se não sabem. Vamos então ficar com o Faz-te Ouvir. Bora lá. No programa de hoje estamos a abordar o tema sobre automutilação e do meu lado tenho aqui a Isabel também para responder um bocadinho acerca deste tema. Isabel, já ouviu falar em automutilação? Sim, Ok. Na sua opinião, porquê é que as pessoas se automutilam? para chamar a atenção. Bem, falando sem ter experiência própria, acho que as pessoas quando se mutilam, diria eu, da opinião de quem vê de fora, não sei, tem a ver com pode ser uma chamada de atenção, como pode ser um reflexo de autopunição. Acho que pode ser um bocado para essas duas vertentes. Não, acho que cada história é uma história. Não tendo conhecimento muito aprofundado, acho que cada história é uma história. Acho que pode haver várias razões para uma pessoa se automutilar. Na tua opinião, porquê é que as pessoas se automutilam? Eu acho que é por algum problema psicológico ou que passaram anteriormente na infância, algo assim do género. Porque têm problemas. Algum tipo de problemas. A nível psicológico, físico? Sim, psicológico. Ou até físico. Já tiveste de lidar com alguém que se automutilasse? Não. Não, ainda não. Diretamente não, mas tenho amigos que já conheceram situações desse tipo. E o que fazer para parar com a automutilação? Eu acho que o melhor a fazer para a automutilação é tentar ajudar a pessoa da melhor maneira que seja possível. Falando de quem nunca percebe da matéria e é apanhado com essa situação, se calhar a melhor maneira possível é tentar procurar uma ajuda psicóloga. De alguma forma, saber qual é a raiz do problema, de onde começou, como eu estava a dizer inicialmente, não... Lá está, cada caso é um caso, por isso acho que se às vezes é o quê? A ajuda psicóloga é o suficiente? Não sei, mas acho que é a melhor coisa que uma pessoa que está de fora pode aconselhar. O que é que se pode fazer para parar com a automutilação? Não sei, isso depende das pessoas. Eu acho que depende mesmo um bocado do psicológico das pessoas. Elas devem ter problemas mal resolvidos e pronto, magoam-se assim mesmas. E o que é que tu darias de conselho a um jovem que se automutile, que se corte? Para não fazer isso, tudo se resolve sem isso. O conselho que eu lhe daria é: há dois tipos de pessoas, as que são iguais e as que marcam pela diferença e não se preocupam tanto com a vida dos outros. Às vezes isto tem tudo a ver com o reflexo da sociedade e se calhar há que ter orgulho em ser diferente, um bocado nesse sentido. Que frequentasse um médico, qualquer coisa assim parecida. E nesses casos, a quem é que tu achas que se deve pedir ajuda, em primeiro lugar? A psicólogos. Olha, aí já varia de várias formas. Pode ser um familiar o qual tenha toda a confiança e é o que se calhar a maior parte das pessoas pensa, mas se calhar às vezes mais vale virar-se um amigo. Ou psicólogo, psiquiatra, que eu acho que essas pessoas são boas para ajudar. Família, amigos mais chegados. O importante é procurar ajuda com alguém que seja de confiança, na minha opinião. Ok. Quais as consequências da automutilação? Quais as consequências? Consequências físicas graves. Acho que é mais essa situação. Até acho que pode dar risco de vida. Eu acho que até podes ganhar infecções com isso, ganhas cicatrizes, isso fica feio. Eu acho que é mais isso. E para finalizar, o que entendes com esta frase, os fortes também precisam de abraço? Arrepiei-me. Todos os fortes
grandes, pequenos, precisam sempre de um abraço, não é? Nem toda a gente é de ferro. Lá está, ninguém vive sozinho. Podes ser forte, podes ser individualista, temos de tratar em coletivo um com o outro. Os castelos também caem, os leões também são derrotados e é comovente. Nem toda a gente é de ferro, toda a gente precisa sempre de um abraço, nem que seja de um desconhecido. Posso lhe dar um abraço? Então, depois de todas estas opiniões, não é? Qual é a sua opinião? Pode ser o Nuno. O que é automutilação? A automutilação é um comportamento que faz parte de um grupo de comportamentos que são os comportamentos autoagressivos, ok? Portanto, a automutilação surge não com o objetivo de ser um atentado contra a vida, pode parecer um bocado estranho numa primeira imagem, é uma estratégia que a pessoa que está a sofrer tenta para gerir a dor emocional que tem. Portanto, gerir através de uma dor física, uma dor emocional. Confuso, não é? Eu vou tentar dar aqui um pequeno contexto de como é que se forma a nossa mente, o nosso pensamento, para perceberem como é que isto funciona. Nós, quando somos pequeninos, não sabemos pensar. Estamos somos um conjunto de instintos que vamos vivendo no nosso dia-a-dia. E vamos nos relacionando com pessoas que nos vão marcando de uma forma ou outra. Vão cuidando melhor de nós, vão cuidando menos bem de nós, enfim. Portanto, nós somos uma espécie de personagem numa história a crescer e, à medida que vamos crescendo, vamos tentando construir uma história que tem um sentido à nossa existência. Ora bem, se tivermos a felicidade de nascer num contexto que nos trate bem, que nos valorize, que invista em nós, que nos apoie, seremos jovens saudáveis, que não quer dizer que não soframos com pequenas coisas do dia-a-dia, mas não seremos jovens, não haverá jovens que se ponham em causa, que ponham em causa o seu valor enquanto ser humano, nem nas qualidades que possam ter. Quando as coisas não correm tão bem, bom, temos este caso, sofre-se. A automutilação verifica-se frequentemente em jovens que, à medida que vão crescendo, são sujeitos a maus tratos físicos, não sempre, mas a maus tratos físicos que também são acompanhados por maus tratos psicológicos. E são maus tratos que os fazem desenvolver esta ideia, esta autoimagem, de que são pessoas sem valor, que são pessoas que não têm qualidades, não têm competências. Ora, quando se está a crescer, quando se está a tentar ganhar um lugar no mundo, isto é uma imagem devastadora. Portanto, nós, e quando somos pequenos, dependemos das pessoas que cuidam de nós. E muitas vezes são essas pessoas que, por uma razão ou outra, não quer dizer que seja por mal, mas que muitas vezes fazem sofrer as crianças. Portanto, a automutilação surge na sequência do quê? Na mente de quem passa por isto é mais ou menos algo do género. Eu não tenho valor, portanto, eu mereço sofrer, mas não gosto de sofrer. E é este pequeno pormenor aqui, esta pescadinha de rabo na boca, que é a pessoa não gosta de sofrer, mas há uma parte lá atrás que diz, bom, mas é assim, não gosto, mas mereces. E como a pessoa não sente que tem capacidades para dizer não faças isso, ou vou procurar pessoas noutro sítio, vou tentar encontrar outro tipo de pessoas, o que se desenvolve é esta estratégia de, através de infligir a dor, esta dor física dá uma sensação de controle da dor. Eu consigo controlar esta dor. Ao mesmo tempo, esta dor dá uma sensação de alívio, porque enquanto eu estou distraído a mutilar-me, não estou a pensar em todas estas coisas que me invadem. Sim. Exatamente. Muitas vezes também surge como uma fonte de autopunição, que é eu realmente mereço sofrer. Automutilação, ok? Portanto, esta sequência, este encadeamento de desenvolvimento da mente da pessoa, da personalidade da pessoa que a faz atacar-se ela própria. Não é um desejo de morrer, ok? Pode evoluir para um desejo de morrer, mas à partida não é necessariamente um desejo de morrer. É uma forma de tentar dar um sentido a toda aquela dor que se está a viver. Às vezes pode também ser uma questão do querer sentir mais, ou não? É perceber o que se está a sentir, ok? Vamos por assim, à medida que vamos crescendo, vamos desenvolvendo a capacidade de usar as palavras para explicar o que sentimos. Se formos perguntar a uma criança, a criança diz, dói-me a barriga. É o que sabemos. Obviamente que, enquanto adultos, conseguimos tentar perceber o que é que comeste, estás com febre, não estás com febre, vai-se ver todas essas coisas. Quando somos pequenos não temos o uso da palavra para nos explicarmos. Não temos muitos recursos para uma criança não consegue, por exemplo, ir à internet procurar que associações é que a podem ajudar, ok? Portanto, a palavra, o pensamento vai-se conquistando com a experiência de vida.
Quando somos pequenos, o sofrimento está muito localizado no nosso corpo. É tudo muito sensorial, ok? A automutilação está nesta viragem, que é, já se usa a palavra, já se tem mais ou menos a capacidade de pensar em algumas coisas, mas ainda não há este acesso à palavra para explicar. Eu sofro desta maneira por causa disto e tenho estas alternativas. A única saída, aquilo que dá algum sentido à dor emocional, é a dor física. Ou seja, é uma mente muito física, digamos assim. Eu tenho uma dúvida, não é uma dúvida, é uma curiosidade. As pessoas que são bipolares, não é? Não têm um certo controle sobre elas, porque é como se tivessem várias pessoas dentro delas e que nunca sabem muito bem o que é que vai acontecer, não é? Porque de repente está na personalidade 1, depois está na personalidade 2, e se eles tiverem uma personalidade que é a tal que faz com que a pessoa se corte, e eles não têm controle porque não faz parte da personalidade deles, é outra qualquer, como é que a pessoa pode contornar isso para não se cortar, não é? Porque a pessoa, na personalidade 1 não se quer cortar, mas a personalidade 2, que é a mais forte, quer. Como é que a pessoa pode fazer? Se quisermos ser muito técnicos, a bipolaridade é um caso um bocadinho diferente. Na bipolaridade... Aquelas oscilações, não é? Ou está muito bem, ou está muito mal. Sim, e há um outro pormenor, que é... supondo que eu seria uma pessoa com bipolaridade, que estaria a sofrer com bipolaridade, eu hoje, neste momento, poderia estar... Vocês são muito simpáticas. Daqui a pouco, se calhar já não ia achar que são muito simpáticas. Qual é a dificuldade da pessoa que sofre bipolaridade? É em fazer o balanço. Ou seja, as pessoas, à medida que se vão conhecendo, à medida que vão conhecendo situações, circunstâncias, há coisas que gostam mais, há coisas que gostam menos, e fazemos o balanço. Okay? Internamente, fazemos o balanço. Na bipolaridade isso não surge. Hoje estamos a viver só as coisas que gostamos muito, hoje estamos só a viver as coisas que não gostamos nada. E, portanto, as oscilações são neste sentido. E daí é que há esta ideia que as pessoas ora estão muito bem dispostas, ora estão muito mal dispostas. Sim, de certa forma sim, mas o que está a passar internamente é isto. As pessoas bipolares não têm tanto esta tendência a virarem a agressão para dentro, em se quererem castigar, não vivem a dor da mesma forma, ok? Embora também possam ser pessoas impulsivas, ok? Sentem qualquer coisa de mais desagradável, passam a ação de qualquer maneira. Por exemplo, é comum em pessoas bipolares, há uma situação qualquer que as faz sentir-se mal, sentirem-se com menos valor, vão às compras e gastam o plafond do cartão de crédito, ok? No caso de alguém que se automutila, a pessoa não vai comprar coisas, porque a pessoa sente que não merece. Ok? E comprar coisas é um investimento em si próprio, ok? Pode ser mais maduro, menos maduro, pode ser mais aconselhado ou não, enfim, isso depende das finanças de cada um, mas de qualquer das formas, a pessoa que se automutila não encontra nenhuma razão para se valorizar. E nós, quando compramos uma coisa para nós próprios, merecemos de alguma forma, ou porque precisamos, ou por capricho. Mas há uma parte de nós que nos diz, eu mereço aquilo. E a pessoa que se automutila, não, ok? Mas ela só tem meio um lado negro, não é? Não há um valor, não é? Que ela diga, eu mereço, por exemplo, eu mereço estar bem. Não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que estar assim. A pessoa vive em constante castigo. Sofre, ora porque não se sente bem com ela própria, porque sente que não tem valor, ora porque se, em algum momento, a pessoa se permite fazer qualquer coisa que possa ser conotado com prazer, a pessoa castiga-se por isso. Eu posso dar o exemplo de um caso muito extremo, mas pronto. Pessoas que têm comportamentos sexuais impulsivos. Já me deparei com várias pessoas que tinham relações sexuais com parceiros de uma forma muito impulsiva, pessoas que conheciam num dia e não tinham cuidado com a proteção por causa das DSTs. Porquê? Porque sentiam que se de alguma forma tinham ido buscar uma migalha de prazer, mereciam ser castigados. Portanto, se apanhassem alguma doença, era merecido. E, portanto, internamente faziam mais ou menos as pazes com esta tentativa de ter um bocadinho de prazer na vida, por muito rápido que fosse, por muito que fosse com alguém que não os valorizasse de forma nenhuma, mas quando se tem muito pouco, um pouquinho já parece relevante. Por exemplo, dizem que a automutilação está associada ao transtorno de personalidade borderline. Pode-nos explicar o que é isto do borderline, porque é que está associado? Sim, borderline é uma categoria ampla, ok? Eu não me vou avançar muito por isso, não estávamos aqui a tarde toda, mas basicamente quando ouvimos falar na saúde mental, ouve-se muito o termo psicótico, o termo neurótico, ok? O termo psicótico, o extremo do extremo, seria alguém que, em termos do pensamento, tem um pensamento completamente desorganizado.
O termo neurótico, no seu expoente máximo, são pessoas que têm uma saúde mental equilibrada, portanto têm pequenos conflitos, mas conseguem geri-los e tirar prazer da vida. O borderline é esta faixa do meio em que há um bocadinho de mistura de fatores dos dois. Ora, a automutilação pode-se incluir-se nesta categoria do borderline, mas nem todas as pessoas que possam ser diagnosticadas com a personalidade borderline se automutilam, ok? Os fatores, há uma data de fatores, mas os que mais caracterizam o funcionamento borderline, o pensamento borderline, digamos assim, são dois. É um sentimento de dependência emocional muito grande e falhas no pensamento. O que é que isto quer dizer? Se considerarmos este exemplo que eu estava a falar de pessoas que, à medida que crescem, não são valorizadas e são ou sentem-se constantemente criticadas naquilo que é o seu físico, naquilo que é a sua maneira de funcionar, já vimos certamente, isto não podemos generalizar, mas já vimos certamente comportamentos do género, nem que um miúdo faz uma brincadeira qualquer, está quieto, porta-te bem, não faças isso, ok? Não é para generalizar este tipo de situações, sim. mas este estilo de vivências constantemente na vida de uma criança é um atentado à identidade da criança. Portanto, uma criança que não consegue pensar, falar, agir, brincar, não ganha propriamente uma existência. Não consegue aprender a pensar pela própria cabeça. Ou seja, outro exemplo, os miúdos trepam árvores, trepam muros e caem. Um miúdo que trepa uma árvore e cai pensa, eu não posso fazer isto, senão aleijo-me. Se vamos para o miúdo, não subas que cais, ou que te aleijas. O que é que vai O acontecer? miúdo não vai pensar sobre o assunto, não vai desenvolver a capacidade de pensar. Ainda não passou por aquilo. Portanto, vai se tornar um adulto que dependa de alguém que esteja sempre a tomar decisões por ele. O borderline até costuma ser uma pessoa muito sedutora, não é? Que São sedutores, exatamente. São bastante sedutores. São sedutores porque precisam de sentir-se gostar. Amados, não é? Amados de atenção. certa forma, ou seja, se sentem... A necessidade de ter alguém que o cuide, não é? Que fique lá. Exatamente. É Portanto, mais que há aquela chantagem entre a pessoa e cuidar o... e amar são coisas diferentes. O cuidar faz parte do amar, o amar não faz parte E se necessariamente calhar essas pessoas sentem necessidade de ter cuidar. alguém atrás delas. Não tanto. Ter atrás delas, mas no sentido de cuidar, porque quando Sim, se vai sim. ver o que é uma relação afetiva neste tipo de situações, não se pode considerar que haja propriamente a partilha do afeto. Há um cuidado muito funcional. Eu faço isto, tu fazes-me aquilo, podemos fazer estas coisas juntos, mas é muito comum uma forma... Uma relação de contrato, quase. Uma forma Aí fácil, podemos ir ao filme dos 50 Sombras de Grey, Exato. de certa forma. que ele é bastante sedutor, mas no entanto é tudo como ele quer, é ali um contrato. Ou seja, é um contrato, é um controle. Sim. Há aqui uma dualidade que é a personalidade borderline. Por um lado, sente muita necessidade de ser cuidado, mas tem muito medo de ser controlado. Porquê? Porque a experiência de vida diz-lhe que nas relações, há o risco de serem controladas, o risco de serem criticadas, o risco de serem manipuladas. E isto causa uma ambivalência muito grande. A pessoa quer pessoas por perto, enquanto sente que consegue controlar. Controla para ser cuidado. Faz-me isto, faz-me aquilo, o que é que achas disto, o que é que achas daquilo. Portanto, o gostar de outra pessoa, em termos da maturação da personalidade, vem muito mais à frente. Se formos ver bem, nós quando somos pequenos, a primeira forma de amor é o cuidado físico. O bebé precisa de comer, de colo, de dar as fraldas, todas essas coisas. À medida que o bebé vai crescendo, vai se tornando uma pessoa com vontades, com maneira de reagir às coisas. Portanto, isto aqui é que inicia aquilo que será o amor adulto, ok? Alguém que é valorizado pelas suas características individuais e que também vai conseguir valorizar o outro por essas mesmas características, ok? Portanto, isto dizer amo-te muito, amor, 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 tem um conceito dicionário, mas a representação para cada pessoa pode variar muito. Como é que se percebe isto? Em clínica, é falando com a pessoa e percebendo como é que ela descreve aquilo que são as relações da pessoa, como é que ela se relaciona, o que é que está à espera. Zita, conseguimos prever ou evitar que neste caso na parte da criança, se conseguimos evitar que essa criança se torne um adulto ou um adolescente que se automutile, que sofra de borderline, sei lá, qualquer coisa, dá para prever isso ou evitar isso? Dá para evitar, no sentido que até aqui o doutor falou, que são pessoas, são indivíduos, crianças,
que ficaram sujeitas a uma determinada situação que as prejudicou. Obviamente, se não estiverem sujeitas a esses maus tratos físicos, psicológicos, obviamente vão ter comportamentos saudáveis e normais de uma pessoa que cresceu e foi educada num ambiente normal. Obviamente, depois temos essas situações que o Dr. Nuno também aqui já falou, especificou, explicou muito bem, que são crianças que foram sujeitas a maus tratos. Há um ínfimo número de situações que podem acontecer, não é? Por isso até ali na Vox Pop estava um rapaz a dizer que cada caso é um caso. E realmente cada caso é um caso, porque até pode haver alguém que tenha sido sujeito a maus tratos, a uma situação discriminadora ou humilhante, ou seja o que for, e conseguiu resolver isso bem, conseguiu ultrapassar. E depois já há quem não consiga tão bem e realmente fica com uma marca e que fica difícil depois futuramente ter uma boa imagem de si próprio e não levar tão a sério aquilo que os outros dizem, não refletir tanto interiormente as palavras que os outros dizem e ter uma imagem, começam a ter uma imagem deturpada de si próprios. E aí fica, não sei, não é? Mas fica complicado depois fazer um reset àquela mente e colocar lá pensamentos positivos, fazer com que ela mude interiormente. Então, acho que o mais complicado, eu não sei, o Dr. Nuno agora está aqui para nos explicar, até a mim. O que é mais complicado de um ser humano, eu acho que é mudar comportamentos e mentalidades. Depois de um determinado tempo exposto a uma experiência, a um ensinamento, que depois é complicado reverter toda essa ação, não é? Sim. É complicado porque a primeira imagem que criamos de nós está dependente das pessoas que nos são mais próximas no início de vida. Pode ser família, pode ser cuidadores com a família, podem ser os primeiros amigos. Portanto, esta autoimagem que se tem inicialmente é a base onde tudo o resto se vai construir. Exato. E quando temos crianças que passam recorrentemente ou que vivem durante muito tempo em circunstâncias hostis, vamos pôr assim, quando aparece alguém que diz, mas tu não és necessariamente mau, na cabeça da pessoa pensa, mas quem és tu para me dizer o contrário? Aqueles todos disseram-me aquilo, fizeram-me acreditar agora aquilo. Vai ser complicado eu mudar este pensamento. Exatamente, e é curioso porque há muitos momentos, ou muitos casos, em que as pessoas se sentiram tão desvalorizadas, que a autoimagem que criaram é alguém sem valor, que fica ali uma coisa um bocado autodestrutiva, que é, bom, mas pelo menos isto define-me, eu não tenho valor. E quando há alguém que diz, mas tu até podes ter valor, sentem-se criticadas. Sentem-se criticadas, porque de facto estamos a contradizer aquilo que elas arranjaram para dar sentido à existência delas. Eu nunca tive valor, ok, vou-me convencer disso. E vem outra pessoa dizer, não, mas tu podes ter valor, mas estás a criticar a forma como eu penso agora. Mas o que é isso? Outro. Portanto, é difícil, de facto, conseguir fazer com que as pessoas consigam pensar sobre elas para além daquilo que foram as circunstâncias de vida iniciais. Porque o processo de pensar tem muito que se lhe diga, porque o facto de dizermos que pensamos e que dizemos coisas da boca para fora não implica necessariamente que estejamos a pensar. Ou seja, também podemos pôr uma pedra na boca, isso não é comida. Podem-nos passar coisas pela mente, isso não são pensamentos. O pensamento é um processo que tem em conta várias circunstâncias, a vários níveis, e que no fim do processo de pensamento conseguimos chegar a uma ideia nova. Ora, alguém que vive preso nesta lenga-lenga, quando digo lenga não no sentido pejorativo, mas é neste registro em que está constantemente presa a eu não tenho valor, independentemente do que seja, e tudo o que acontece associa a isso, a pessoa não está a pensar, ok? Portanto, é preciso facilitar estas pessoas com contextos, seja contextos clínicos, seja contextos institucionais, para que ao longo do tempo a pessoa vá conseguindo pensar no sentido de tomar consciência de que a vida não está limitada àquilo que foram as circunstâncias de vida iniciais. E a partir do momento em que a pessoa começa a pensar, a perceber, olha, mas afinal nem toda a gente me critica. A pessoa não fica automaticamente a pensar que tem valor, mas se calhar ganha um bocadinho de fé na humanidade. E, portanto, pode ir a pouco e pouco relaxando. E isso até vai criando aquilo que se diz que é a autoestima, não é? Sim. A motivação e
conseguir desempenhar algo por ela própria, conseguir também alcançar objetivos e verem realmente que é possível, que é... Sim. Nós, enquanto seres humanos, nós nascemos de uma relação e somos criados através de relações. As relações podem nos destruir, mas as relações também nos podem ajudar. Depende tudo da qualidade das relações. Não é preciso serem relações perfeitas, obviamente, porque isso, a perfeição não existe, porque a perfeição isso significaria conseguir agradar a toda a gente, provavelmente teríamos que ser todos iguais. Portanto, a imperfeição é a virtude do ser humano. Mas tem que haver relações minimamente boas. E só assim é possível haver pessoas saudáveis a viver relações saudáveis. É verdade, há que sempre dar uma oportunidade. É claro que para essas pessoas que já sofreram tanto e se calhar de uma forma silenciosa, porque às vezes é uma dor e um sofrimento silencioso, sofre-se em silêncio, ou por vergonha, ou porque realmente não conseguem verbalizar aquilo que estão a sentir, mas há sempre a oportunidade. Eu acho que há a oportunidade para mudar, mesmo que tenham tido um período difícil, se calhar até na fase inicial da vivência, enquanto criança. E há um exemplo que é a ópera, não sei se vocês conhecem a ópera, que é uma grande apresentadora, não é? Dos Estados Unidos, e ela teve uma infância terrível. Ela hoje é uma mulher de sucesso, toda a gente a conhece. Ela foi abandonada, ela foi violada, a mãe abandonou-a, a irmã abandonou-a, o pai também violou. Pronto, teve ali um percurso terrível, completamente dramático e tinha tudo para aquilo correr muito mal. Se tornar uma pessoa má, não é? Pá, suicídio, seja lá o que for, porque acho que não há, como dizia também ali na Vox Pop, não há pessoas assim tão fortes que consigam superar tudo, não é? Sim. Mas, no entanto, ela conseguiu ultrapassar todas essas más experiências. Ela fez um doutoramento, ela obteve um prémio porque conseguiu, eu agora não estou a recordar, eu sei que ela ganhou um prémio qualquer e foi aí que ela começou a ter destaque, porque ela conseguiu falar de um assunto que fez com que as pessoas a ouvissem. E começou a ganhar, então, depois começou num programa de televisão muito fracassado, que aquilo não dava nada, mas ela trabalhou 24 horas por dia nesse programa, a dar ali o litre, a fazer com que aquele programa realmente funcionasse. E pronto, o final não vale, o final que ainda não é o final, não é? Mas o presente dela realmente e o percurso que ela tem feito a nível, vou dizer, internacional, porque ela é conhecida a nível internacional, está à vista de todos. Então é possível, eu acho que é possível realmente ter essa capacidade de reverter, mas não é fácil. Eu tenho uma questão. Eu estou aqui há meia hora com a questão na minha cabeça a tentar arranjar uma oportunidade. Agora eu cheguei primeiro. Falámos de pessoas que precisam de atenção, de pessoas que não se sentem confiantes, pessoas que não se sentem com valor. Afinal, um automutilador tem um perfil? Nós podemos ver que aquela pessoa é isto. Ou será mais fácil nós chegarmos e vermos aquela pessoa tem sofre... de automutilador. Sim. Não é bem isso, mas pronto. Não há uma chapa 5 que defina o que é uma pessoa que se automutila, mas há sinais que indiciam. E os sinais são um pouco o que temos vindo a falar. Pessoas que o discurso dela está preenchido de frases de autodesvalorização, e às vezes nem é de autodesvalorização, porque para nos desvalorizarmos temos ter aqui um limite e baixar um bocadinho. Normalmente são pessoas que estão mesmo cá em baixo, não têm valor nenhum. E, portanto, o discurso sobre elas próprias passa por aí. São pessoas que têm tendência ao isolamento, porque lá está, não se sentem dignas de ter amigos, não acreditam que possam haver pessoas que gostem delas. São pessoas muito sensíveis a qualquer tipo de crítica. Não é que devemos tolerar a crítica, mas são pessoas que muitas vezes, quando se tenta brincar com elas, com o humor, levam aquilo muito a sério. E porque no caso delas, de facto, é mesmo muito sério. Porque para alguém aceitar o humor, tem que ter uma autoestima sólida. E perceber que, ok, está a brincar com isto, com esta característica minha, mas não é isso que põe em causa o resto. Eu próprio até sei que isso não é o meu forte, mas não é por aí, porque eu sei que tem valor em outras coisas. Portanto, são pessoas muito sensíveis à crítica, neste contexto em que estávamos a falar. São pessoas que ficam muito angustiadas
quando sentem que podem perder alguém que de alguma forma lhes dava algum tipo de atenção, algum tipo de cuidado. Por exemplo, é frequente em instituições, quando há um monitor que se vai embora, ou pelo que quer que seja, as pessoas entram num pânico muito grande, choram, isolam-se ainda mais, têm ataques não é de fúria, mas de pânico, exatamente, obrigado. Podem-se bater, é frequente, pessoas baterem-se, enfim. Portanto, nota-se que há esta tendência para virar a agressividade, a frustração e a tensão contra elas próprias. E depois, enfim, são as marcas típicas no corpo. Eu tenho uma questão, mas não sei se tu queres pôr. Sim, quero. É que o Nuno já falou disto tipo há séculos. Eu ainda estou então com isto na vá, cabeça. fala lá, faz a ti. Há bocado falaste, deste o exemplo da árvore. Do miúdo que quer subir a árvore, né? E que se cair ele vai conseguir. Foi mesmo, já estou com isto há muito tempo. E que ele, se ele tiver alguém a dizer não vais, não sei o quê, ele não vai ter a oportunidade de escolher, não é? Então e se... vou pôr aqui uma... acho que não é muito difícil, pronto. Se acontece isso com alguém, mas, por exemplo, a pessoa queimou-se na cara, porque lá está, teve que cair da árvore, não é? Para tomar a decisão de que aquilo está errado e que não se deve fazer. E a pessoa, por causa dessa queimadura, vira uma pessoa completamente depressiva e snob, porque tem medo de mostrar o rosto. Vamos por partes. Por exemplo. Em primeiro lugar, a gestão da autonomia da criança tem que ser feita ali no meio termo, porque se estamos demasiado em cima, estamos a sufocar a criança. Se estamos a dar total liberdade, estamos a ser abandónicos. Portanto, se a criança vai subir a árvore, primeiro vamos ver se a árvore é muito grande ou não e tal. Podemos ajudar a criança a ir ali, pronto, tareando a coisa. Usando o exemplo de alguém que fique com uma mazela visível. Não é por uma mazela que a pessoa de repente vai pôr em causa toda a sua identidade, a sua existência. Estes casos que temos vindo a falar formam-se a partir da vivência repetida durante muito tempo de relações que fazem os jovens pôr-se em causa, não se desconsiderarem-se totalmente. Não quer dizer que um jovem possa sofrer se fica com uma lesão visível, mas se for um jovem que cresceu com pessoas que o valorizam pela pessoa que é, pelas competências que tem, não quer dizer que não sofra, não quer dizer que sofra, não quer dizer que não fique triste, mas isso não vai ser suficiente para pôr em causa toda a sua autoestima, para pôr em causa toda a consciência que ele tem sobre as suas competências, ok? Então, influencia muito a forma como vivemos e com quem vivemos à nossa volta. Sim. A essência da nossa saúde mental está na forma como olhamos para nós, ok? Porque é a forma como olhamos para nós, como nos valorizamos, que é a base do que vai acontecer no dia-a-dia, como esse exemplo, ok? Se eu tenho uma boa imagem de mim próprio, sei que faço bem isto, aquilo e aquilo outro, posso ficar com uma lesão, ok, posso ficar frustrado porque isso me incomoda, porque me magoa, porque me deixa triste, mas não vai invalidar o resto. Se estamos sujeitos a relações que não nos dão esta imagem de nós, que não espelham as competências que temos, o valor que temos, a criança autonomamente não vai conseguir fazer isso muito bem. Principalmente se, para além das relações serem relações que possam não valorizar muito, para além disso criticam. Okay? E isto é que vai fazer com que a pessoa, quando se vê ao espelho, a imagem que tem dela é de alguém completamente deformado, vamos pôr assim. E às vezes não é, às vezes até são pessoas que são bonitas, têm tudo para ter sucesso e, no entanto, isso estraga tudo. Há aqui um pormenor curioso, que quando falamos em adolescentes, os adolescentes estão numa fase relativamente inicial de vida, estão numa fase de conquistas. Portanto, estão a desenvolver uma personalidade, estão a desenvolver uma identidade que diferencia daquilo que são os ensinamentos da família, estão a procurar o que são as tendências do momento presente, andam à procura daquilo que gostam, andam a experimentar este estilo de roupa, aquela cor de cabelo, este piercing aqui, aquela tatuagem ali, relacionar com este tipo de pessoas, outro tipo de pessoas, andam-se um bocado a apalpar terreno para perceber com o que é que nos identificamos. Pronto, ainda estamos em construção, como estamos ao longo do tempo, mas de qualquer das formas, nesta fase, a coisa é muito mais intensa. Portanto, se chegamos a alguém que nunca teve a oportunidade de ter consciência de algo que ela sinta que a valoriza,
E uma pessoa ter algo, por exemplo, que sinta que a valoriza é, por exemplo, eu faço dança, é uma coisa que eu sinto que me valoriza porque eu gosto e dá-me prazer. Em muitas destas situações as pessoas não puderam passar por isso. Portanto, quando se diz a alguém, tu tens valor, e isto é estranho, porque a própria pessoa não vai reconhecer nada dela própria que tem valor. Portanto, estas pessoas não precisam destas palmadinhas nas costas, só destas palmadinhas nas costas, que não são coerentes com o pensamento delas. Temos que, em primeiro lugar, aproximar-nos das pessoas e reconhecer a dor. De facto, eu percebo que não te sintas ninguém, porque nunca tiveste espaço para ser alguém. Vamos tentar perceber como é que podes construir algo na tua vida que faça sentido. Porque, de facto, muitos jovens, em termos, vamos pôr assim, existenciais, não são nada, não se sentem nada, porque não tiveram espaço para ser nada. E o que temos que facilitar a estas pessoas, a estes jovens, é espaço para se tornarem as pessoas, quem eles acham que devem ser. Criar espaço de experimentação, é como, por exemplo, em algumas associações, instituições, whatever, há atividades que se possam experimentar. Isto é um processo de construção da identidade. Eu vou experimentar várias coisas para ver com o que é que eu gosto, com o que é que eu me identifico. E muitas destas pessoas não têm a oportunidade para fazer isso. Ora, porque são proibidos, ora, porque não têm oportunidade ou não têm consciência sequer que podem experimentar. Eu nunca vou ser bom a fazer isto. É Sim, verdade, exatamente. Não é para pessoas como eu. Lembrei-me agora, por acaso, de uma jovem que eu conheci no Porto e ela dormia na rua. Pronto, dormia na rua e os amigos dela, os amigos da rua, companhias altamente destrutivas, e ela foi se inscrever para tirar um curso. E logo à partida, na entrevista, ela ficava, não tem aptidão, não tem este perfil para este curso e não vai fazer. Só que foi aceite e foi fazer o curso. Então, eu investi nela tudo. Ela vai fazer o curso, ela vai sair da rua, ela usava sempre mangas compridas porque ela tinha os braços todos cortados. Ela bebia, ela fumava, ela drogava-se, ela fazia todo o tipo de comportamentos destrutivos que vocês podem imaginar. Ela assim o fazia, para ter dinheiro e tudo mais. E ela descobriu que realmente ela nunca teve a oportunidade na vida de fazer algo por ela própria que gostasse de fazer, até pensasse que alguma vez conseguiria fazer. E descobrimos que ela sabia desenhar. Ela sabia desenhar, ela foi tirar um curso de design gráfico e começou a aprender tudo o que tem a ver com o design, a nível de grafismos, e nós colocámos ela depois também numa empresa bastante conhecida a fazer trabalhos que ela pensava na vida que iria conseguir fazer, e conseguiu fazer coisas muito interessantes e ser valorizada, e começou a ter uma vida e comportamentos normais. Só o facto de alguém ter direcionado para algo que ela depois foi descobrindo e foi vendo que tinha capacidades para fazer. Falaste de uma coisa muito importante, que é as drogas, a bebida. Nós, quando falamos deste tema, nós pensamos logo que a pessoa vai se cortar, a pessoa vai fazer aquilo. Será que eu, ao pensar, eu vou tomar medicamentos até mais? Não. Eu vou beber, eu vou fumar. Isso também é um ato de automutilação? Sim. Isso também é um ato de automutilação? Pode ser, mediante este contexto que estivemos a falar até agora. Se for para... O consumo de substâncias, vamos pôr assim de uma forma simples. Aquilo que fazemos, isto não é para ser interpretado literalmente e só aqui, mas aquilo que fazemos pode ser para fugir da dor ou para procurar prazer. Okay? Nos casos de automutilação, nos comportamentos autodestrutivos, o que está em causa no pensamento da pessoa é uma fuga da dor. Okay? Nestes outros casos, é uma procura do prazer. Não quer dizer que a pessoa também não sofra, okay? Mas nesse tipo de situações em que se consomem substâncias para procurar prazer, vamos por assim, a autoestima está um bocadinho mais solidificada. Pode estar ainda meio tremida, ok? Mas nunca está tão em causa esta dúvida existencial de... A pessoa consegue fazer coisas que sóbria não consegue, não é? Muitas vezes, quando está sobre efeitos de drogas, a pessoa consegue ter assim mais liberdade. Sim, porque o álcool é um inibidor, desinibidor. Porquê? Fisiologicamente, basicamente, o que faz, para pôr assim uma linguagem simples, é aquela parte do nosso cérebro que é o supervisor da nossa mente, fica um bocadinho mais adormecido. Então ficamos mais soltos. Não temos tanto medo de ser criticados, ser julgados, o que é que o outro está a achar. Fica-se mais solto. Portanto, o ato de consumir substâncias não é necessariamente autodestrutivo.
pode ter consequências autodestrutivas, mas não é que seja necessariamente procurado nesse sentido. Uma pessoa que apanha uma bebedeira, não está a apanhar uma bebedeira para depois sentir aquele prazer masoquista do castigo da ressaca. Sim, Okay? sim. Isso é um efeito secundário chato com o qual tem que se lidar. Mas procura-se o álcool, que é a procura. Aquele momento a do procura álcool. do prazer. O que se pode dizer desse tipo de casos, o alerta para esse tipo de casos, é quando se procura prazer nas relações através de substâncias. E mentalmente fica um bocado esta confusão, ou seja, estamos todos a beber uns copos em conjunto e estamos todos em relação uns com os outros. Não é bem assim. Estamos todos a relacionar em conjunto com uma substância. Não quer dizer que não possa fazer parte, mas não é um filtro, digamos assim. Okay? A relação saudável não tem este filtro das coisas, é um extra. Ok. Zita, o que entendes com a frase os fortes também precisam de abraço? Os fortes também precisam de abraço. Eu acho que tem a ver com os afetos, não é? Nós termos alguém em quem nós podemos confiar e que nos momentos mais difíceis, mesmo que a gente se sinta sozinhos, nós sabemos que sim, temos uma pessoa que realmente nós podemos confiar, podemos depositar lá as nossas mágoas todas e às vezes até é libertador porque nós sabemos que não estamos sozinhos e que precisamos realmente ter alguém que nos apoie. E tem a ver com isso. O abraço é um bocadinho simbólico, é estar lá alguém para cuidar e amar. Nuno, na tua opinião? Essa frase faz-me lembrar aquele dizer que é homem não chora, que por si só, acho que à partida dois preconceitos. É que ser forte implica não sofrer e que os homens é que são fortes. Sim, sim, normalmente sim. Muito errado. Se os homens choram és menina, é logo és menina. Exatamente. Todos nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de carinho. Sermos fortes implica termos a coragem para lidar com as situações que nos provocam sentimentos, que seja positivos, fáceis de lidar, que sejam dificuldades, ansiedades, preocupações. Vou ter um teste amanhã, estou preocupado. É normal estar preocupado, mas vou ter a coragem de lidar com este sentimento que me assusta, que é, será que vou conseguir? Mas vou estudar e vou ao exame. Portanto, ser forte é ter esta capacidade para lidar com os sentimentos. Não ter sentimentos, não lidar com abraços, não é ser forte, é estar desumanizado. Ok. Está interessante. Está interessante. Sim. E agora vamos fazer uma pausa, mas antes temos que relembrar o passatempo. Que é tirar uma selfie com um amigo teu com a hashtag GodVibe e podes ganhar um tapete para o rato. Exatamente. E podes falar connosco através do WhatsApp, Instagram, Facebook e chat online. Oh, ela já não se esquece. Já não esqueço. Tanto me chateares a cabeça que se me esquecesse. E pronto, agora vamos ficar com uma pausa e voltamos já a seguir. Não percas o próximo episódio. Que é daqui a bocado. Que é daqui a bocado, daqui a uns 5 minutos. Então vá, até já. Até já. Vandaag gaan we de stad van Amsterdam kennen. De stad ligt midden in het centrum van Nederland. De naam Amsterdam is gekomen van de rivier Amstel, met de port of Vissershaven. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Het heeft ongeveer 838.000 bewoners. En van alle steden van de wereld met het grootste aantal mensen met verschillende nationaliteiten. De normale dagen in de stad Amsterdam zijn rusteloos. Amsterdam is de 5e stad van Europa die het vaakst bezocht wordt door bezoekers van de hele wereld.
De meeste bevolking van Nederland zijn meestal met het openbaar vervoer. Of ze zijn met hun eigen vervoer, namelijk de fiets. In de stad zelf kunnen wij fietsen vinden, die geparkeerd zijn op alle plekken met allerlei modellen. Er zijn zelfs parken met speciale plekken voor fietsen. Er zijn ongeveer 5000 plaatsen voor fietsen. De stad zit vol met kunst. Museum van Gogh, Rijksmuseum, Museum Amsterdam, AI-museum, Heineken, Anne Frankhuis en Stedelijk. Dat zijn een paar museums die het meest wordt bezocht in deze stad. Dat vertelt het historische verhaal over muziek, film, schilderij, moderne kunst, historische gebeurtenissen van het nazisme, fotografie en zelfs de industrie van het bier. We kunnen niet praten over Amsterdam zonder de kanalen van 100 kilometer en 1500 bruggen die bij deze mooie stad horen. En bekend als Venetië, het noorden van Europa. De kanalen zijn genoten door de toeristen die toeren maken met de boot om de stad te leren kennen. Maar ook door bewoners die in een boothuis wonen. Dat zijn meer dan 2500 voor veel mensen. Estamos de volta. De volta. Correr um bocadinho. Não correste nada. Nada. Tens estado sempre aí quietinha. Sempre quietinha. Estes calores. Estou a brincar, estou bem. É do sol, é do sol, é do É sol. do sol, destas luzes. Bem, diz lá aí os pontos de contacto, Neuza, que acho que é importante referir. Sim, porque eu estou aqui, mas eu continuo a falar com vocês, pessoal. Então, podemos estar a falar no WhatsApp, Instagram, chat online e Facebook. God Vibe. Exatamente. E aqui no nosso WhatsApp, nós hoje estamos a falar sobre automutilação e temos o Dr. Nuno e a Zita, que estão a falar sobre este tema, não é? E também para ajudar a consciência. Eu pensava que ia conseguir. Pronto, a dar a conhecer este tema. Pronto. Tentamos essa palavra para a próxima, está bem? Sim. Pronto. Já é a quarta vez que eu tento dizer a palavra e não consigo. E eu a dizer a palavra do tema, está-me aqui a embrulhar. Mas pronto. É para vocês terem conhecimento e noção do que é a automutilação e como podem prevenir e como podem acabar com ela. E também não se Antes esqueçam que, do passatempo. antes que ela acabe com vocês. Marcela, passatempo. Não se esqueçam do passatempo. Tire uma selfie com o seu amigo e ponham a hashtag GodVibe. Se quiserem tirar... Gostaste da voz? Não. Se quiserem tirar com o vosso inimigo também, tipo montagem, né? Porque vocês não devem ter fotos juntos, também podem tirar. Eu não ia fazer uma montagem contigo. Eu não sou tua inimiga, pois não? Eu percebi, amiga. Não sei. Sei. Por alguma razão estamos separadas. Não estamos assim tão separadas, mas pronto. Então diz assim, a Dinamene, é uma pergunta para... Não é bem uma pergunta, é mais ou menos, aqui para o Nuno. Fui vista por um médico que disse que a origem da falta de ar estava no sistema nervoso, mas cheguei a ter ataques de 3 em 3 minutos. O que é que esta pessoa pode fazer? Comentar a primeira parte. Origem nervosa. Sim, mas temos que perceber o que é que isto quer dizer.
porque nós processamos a nossa relação com o mundo fisiologicamente, mas apesar de processarmos fisiologicamente, também há esta outra dimensão do nosso funcionamento, que é a nossa mente, ok? Ou seja, se nós virmos, por exemplo, uma coisa ali no canto que nos parece um leão, vamos nos assustar, ok? Mas isto vai ser processado fisiologicamente, mas há uma percepção nossa, que também é sensorial, mas também é processada por a nossa personalidade, se formos muito assustados, não é? Vemos um gato que parece um leão. Portanto, também é uma dimensão da nossa mente. Portanto, o fisiológico não está dissociado da nossa mente, a nossa mente não está dissociada do fisiológico. Portanto, quando essa pessoa diz que teve um diagnóstico nervoso, sim, de certa forma, está-se a falar de uma questão que é processada fisiologicamente, mas também deve haver outros fatores que estão aí influenciados. Portanto, os ataques de pânico normalmente são momentos em que a pessoa sente que está sem qualquer apoio no mundo e sente-se muito desamparada, ok? E esse sentimento de desamparo, de falta de cuidado ou de falta de apoio é tão grande que a pessoa bloqueia, ok? Por isso é que muitas vezes as pessoas verbalizam que sinto que vou morrer. Não é morrer no sentido de ataque cardíaco, mas é sentido que a minha vida está a falir porque eu sinto-me completamente sem amparo. Portanto, tem aqui um ponto de partida para a pessoa tentar perceber o que é que na vida dela pode estar a disputar este tipo de sentimentos, falta de apoio, falta de cuidado. De que forma é que isto, no caso específico, pode estar presente, porque, mais uma vez, isto são princípios que, consoante cada caso, podem ser vividos de maneira diferente. Se a pessoa sentir que, de facto, isso permanece durante muitos meses, se já vive isso de 3 a 6 meses, há pelo menos 3 a 6 meses, convém procurar ajuda, apoio psicológico, para compreender o que é que, nas várias circunstâncias de vida, está a contribuir para que a pessoa esteja a sofrer com esses sintomas, porque de facto são sintomas muito incapacitantes, porque a pessoa bloqueia e depois o medo de ter ataques de pânico está sempre tão presente que a pessoa começa a ficar com medo de sair de casa porque vai ter ali um ataque de pânico, tem medo de ir para ali porque vai ter um ataque de pânico, começa-se a isolar. Ou seja, aquilo que é um medo inicial, depois já tem o acréscimo que é medo do ataque de pânico. O ataque de pânico vem na sequência de medos de inseguranças, mas depois há este acréscimo que é o próprio ataque de pânico que gera medo. Também tenho aqui uma pessoa que fala sobre os vícios. O que é que esta pessoa pode fazer para acabar com estes vícios? Porque a pessoa depois sente-se mal por ser viciada, né, em algumas coisas, mas também não consegue libertar-se disso. O que é que a pessoa pode fazer? Bom, esse vícios é um saco muito grande, mas vamos lá tentar dar aqui uma resposta que... A pessoa não especificou, portanto Okay. eu não sei mas o vícios é o vício podemos considerar estarmos viciados no consumo de qualquer coisa ou numa atividade específica. Pode ser estarmos viciados em jogar computador, podemos estar viciados em comida, em álcool, drogas, enfim. Não é tudo necessariamente a mesma coisa, mas se estamos viciados em alguma coisa é porque essa atividade ou esse consumo, vamos pôr assim, estão a servir como uma espécie de refúgio. Ou seja, enquanto estamos distraídos com isso, não estamos a pensar noutras coisas que nos incomodam. No caso dos adolescentes, isso tipicamente tem a ver com relações com os amigos, lá está a tal questão da autoestima. Sim, não necessariamente, mas a pessoa acaba por desenvolver uma relação com coisas porque não está a sentir capaz de desenvolver ou sentir segura na relação com pessoas. Portanto, pode ser alguém que está a sentir que falta de amigos, sentir que os amigos que tem são pessoas com quem não se identifica. E como a pessoa investe numa atividade que lhe dá prazer, acaba por ser viciante. Porquê? Porque é um prazer seguro. Ou seja, enquanto estamos viciados numa substância ou num jogo, por exemplo, não há o risco de sermos rejeitados ou de sermos criticados ou de nos fazerem sentir desajustados ou desadequados. Estamos no nosso mundo perfeito, não é? É um prazer sem riscos. Portanto, provavelmente quem está viciado está a tentar fugir sem se aperceber, ou de uma forma mais ou menos consciente, deste tipo de sentimentos. Medo da rejeição, medo de não ser valorizado pelos amigos. Okay. Há bocado nós falámos sobre pessoas fortes e você até utilizou aquela frase, os homens não choram. Qual não você? Fui eu. Ah! Falámos todos. Tu, não fui eu!
Deixa, Marcelo, estávamos num momento tão fofinho. Pronto, vamos de volta, vamos voltar atrás. Então, tu há bocado falaste de uma frase que é os homens não choram, não é? Termo do forte. Será que os homens também se automutilam? Ou será que são só as mulheres? Qual deles é que faz mais? As estatísticas dão uma diferença mínima entre os dois, cerca de 5%. Uma estatística de 2016 dava uma diferença de 5%, que eu não acho que seja significativa, e talvez esses 5% não é porque as mulheres se mutilem mais, é porque os homens assumem menos. Portanto, a diferença era 5% mais de mulheres. Portanto, eu acho que os homens se mutilam da mesma forma que as mulheres, talvez assumam menos. Okay. Porque se nós formos já à procura, se calhar, de uma imagem do Google ou assim de automutilação, nós ou encontramos mulheres ou encontramos rapazes que são homossexuais, não é? Há este termo que são os homens, que normalmente é dito que os homens sexuais são mais fracos, não é? Ou são os homens que são ditos os mais fracos, ou então só as mulheres é que costumam fazer isto, mas na verdade não é verdade. Na verdade, não é verdade. Não é verdade. No caso das populações homossexuais, há uma questão que pode ser um agravante de sofrimento. É que ao longo da educação, muitas vezes estas pessoas, quando assumem a sua orientação sexual, são desvalorizadas e criticadas pela orientação sexual. Porquê? Porque homem, para além de não chorar, gosta de mulheres. Portanto, se não gostas de mulheres, não és homem suficiente. E, portanto, daí essa associação. Ok. Pronto. Estava aqui a prestar atenção. Sim, estou a gostar disto. E parênteses rápido, já agora aqui um caso curioso, porque vou dar o exemplo de um caso que tive, que o funcionamento mental da pessoa enquadra-se neste registro que estivemos a falar, que são os registros da automutilação, ou seja, através da dor física ou através do corpo, tentar dar sentido, dar forma a uma dor emocional. E isto é um caso que, à partida, pode não aparenta ser aquilo que tipicamente se associa à automutilação. Era o caso de um homem, nos seus 30 e poucos, que tinha uma história de vida que, cerca dos 3, 4 anos, foi entregue a uns tios, porque os pais tinham muitos filhos e não eram pais propriamente atentos e cuidadores. Na casa dos tios, o tio era aquilo que se poderia dizer um homem à moda antiga. Era muito bruto, valorizava-o por muito poucas coisas, sempre que ele fazia qualquer coisa era por obrigação, não era por competência. O castigo era sempre o castigo físico, portanto uma agressão física. Sempre que este rapaz fazia qualquer coisa, levava à boca: não és homem, não és nada, ou nunca has de ser um homem, este tipo de coisas. Portanto, isto foi uma pessoa que começou a desenvolver uma imagem dele próprio de não só sou uma pessoa fraca, como também sou um homem fraco. Este rapaz não tinha grande maneira de se defender do tio, porque era pequeno, portanto não tinha força para se defender do tio. Como a personalidade dele, a identidade dele sempre foi criticada, também não desenvolveu uma personalidade assertiva, ok? Para numa discussão, era uma pessoa que fugia à discussão, nunca encontrava argumentos para defender o ponto de vista, ok? Mesmo quando eu falava com a pessoa, eu gosto disto, eu falava, porquê? Não sei, ou porque sim, respostas muito breves, ok? Então, qual foi a manifestação física que a pessoa encontrou para tentar dar um sentido a esta dor? Isto foi este caso específico. Portanto, o exemplo que eu vou dar não é para generalizar, nem todas as pessoas que fazem o que eu vou referir não está em causa estas circunstâncias. Mas ficou viciada em duas coisas. Uma foi no ginásio, mas praticava exercício físico ao ponto de se lesionar, ou seja, constantemente levava o exercício físico ao extremo. Era um indivíduo com muita constituição, o que está em causa não era isso, mas era a forma como se relacionava com o exercício. E no discurso das sessões, a questão do ir ao ginásio não era só para desenvolver músculo, de ser saudável, praticar exercício, conhecer pessoas, não, era ficar forte. Segundo, era uma pessoa viciada em tatuagens, ou seja, estava a cobrir o corpo todo com tatuagens em que o tema eram dragões, samurais, guerreiros. Coisas fortes, sim, ou seja, exato. Escudo. Ou seja, este rapaz procurava, através da ação,
do físico, Tentar mostrar alguma compensar coisa e dar outros. sentido a algo que antes nunca tinha conseguido dar sentido, porque em termos de atitude cresceu sem se conseguir afirmar em nada, portanto não estava a conseguir ser um guerreiro. A forma que arranjou para dar sentido a isso foi através das tatuagens temáticas, ok? E mais uma vez o problema não é nas tatuagens, não é na temática, mas era monotemática. Era a monotemática e havia uma angústia por fazer a próxima tatuagem. Não era uma coisa muito, ok, se não fizer agora faço depois, vou pensar um bocadinho no assunto. Ele queria parecer alguém que ele não conseguia ser. Era uma compulsão, exato, ou seja, de certa forma ele revia nestes personagens que tatuava a atitude que lhe faltava. Pessoas que iam à guerra, que não tinham medo do confronto. E na questão do corpo também estava implícita esta questão, ou seja, não é uma pessoa que nunca tinha conseguido defender-se, porque sendo criança, como é que se vai defender de um adulto, não é? Ou seja, tinha esta compulsão ao exercício para tentar sentir-se forte fisicamente e através da dor da tatuagem, da dor do exercício, ou seja, dominava a dor. Eu estou aqui a sofrer, mas agora estou a ser forte, ok? A questão é que, porque é que isto constitui uma falha do pensamento, uma saída para a dor? É porque o facto da pessoa fazer tatuagens não lhe dá necessariamente uma atitude mais assertiva, porque quando a pessoa veio falar comigo, não conseguia argumentar as coisas que gostava, ok? Portanto, esta tentativa de gerir a dor através de uma representação simbólica não acarreta este amadurecimento interno. A questão do desenvolvimento físico, a mesma coisa, ou seja, não era porque ele era extremamente constituído que não tinha medo de ir à luta, ok? Porque ele acabava por dizer, pois, no outro dia eu tinha saído com uns amigos e houve lá uma cena de porrada, mas ele foi-se embora porque tinha medo que os outros soubessem artes marciais e tudo mais. Sim, e ele é que era o samurai. Portanto, esta tentativa de compensação, de dar um sentido à dor, torna-se, não alivia do sofrimento, porque não promove alternativas, não promove um crescimento. A pessoa fica encerrada naquela dor através de uma tentativa continuada de dar um sentido. Porquê que vinha a próxima tatuagem? Porquê que vinha a próxima lesão no exercício? É porque a pessoa investia nestas coisas, mas de facto nunca se sentia mais forte. Porque ia sempre arranjar uma justificação para se sentir mais fraco. O outro sabia artes marciais, o outro argumenta melhor do que eu, coisas neste sentido. Falta-me sempre qualquer coisa para ser mais forte. Portanto, este registro de procurar sentido através da dor não se encontra só nestes comportamentos que são mais visíveis, que são mais chocantes, que é o corte, o queimar-se, por aí fora. É como a tal questão que falávamos há pouco, do sexo desprotegido, a compulsão ao sexo desprotegido, a procura do castigo no físico, pela procura do prazer. Portanto, os comportamentos autoagressivos muitas vezes são subtis. Ok. Zita, até que ponto é que a automutilação pode ser uma manobra de manipulação? Manobra de manipulação. Pronto, eu acho que a automutilação confere um bocadinho aquela ideia, vou sofrer para viver. Então, é um bocado de tentar arranjar um escape, um alívio, uma forma de alívio, mas era como não estava a dizer, estou a sofrer, mas estou a ficar aliviada ao mesmo tempo, parece que não faz muito sentido. Porque há pessoas que se automutilam para chamarem a atenção. Sim. Então é como se estivessem a manipular a outra pessoa de forma a pessoa ser obrigada a dar-lhe atenção. Eu acho que pode ser uma forma de chamar a atenção, mas não pode ser isso de uma forma geral. Sim, sim. Sem dúvida. Pode haver casos em que realmente eu tenho um comportamento que eu me inflijo dor a mim própria, eu me corto, eu tenho uma tendência a me fazer mal, porque eu quero de alguma forma mostrar que estou a sofrer, que vejam realmente aquilo que eu não consigo dizer, mas que vejam nas minhas ações que realmente eu não estou bem. Mas eu não acho que seja isso de uma forma... quem está a automutilar, obviamente, é porque quer chamar a atenção. Não. Claro. Pode haver uma tendência quase inconsciente para o fazer, na minha opinião. Sim, eu cortei-me, mas a tendência geral é até não mostrar, é esconder. Não é chamar a atenção, é mesmo, eu sofri, mas este sofrimento é meu, é individual. É assim que eu lido com a minha dor, é assim que eu lido com as minhas emoções, é assim que eu me consigo libertar e sentir algum alívio, apesar de estar a sentir a dor, mas eu estou-me a sentir mais aliviado. Então, acho que tem a ver não tem tanto a ver com essa parte de manipular, nem de
querer chamar a atenção, nem mostrar que se está a sofrer, mas com um lado mais secreto, uma maneira de fazer as coisas, como eu disse há bocado, um sofrimento, se calhar, muito silencioso. Por exemplo, isto se calhar é uma coisa muito de filme, que eu sou assim muito de filmes. Mas, por exemplo, uma rapariga que adora compras, a mãe até tem possibilidades para isso. No entanto, também sabe que ela corta-se, não é? E a mãe disse, para com isso, não sei do quê. Ai, mas eu quero ir às compras. Ah, não vais? Então pronto, não vou, então começa-se a cortar. E a mãe diz, para com isso e vamos às compras. Acho que é desta forma que queremos saber se a manipulação pode gerar um pouco disto. A pessoa fazer isto para manipular, se calhar, alguém perto. Eu discordo completamente. Eu acho que e tudo o que nós temos vindo aqui a falar realmente tem a ver com coisas muito mais profundas e com isso é um bocadinho uma futilidade, um capricho. Mas é possível. Poderá ser, não é? Se a pessoa tem caráter para o fazer e personalidade que impela a ter esse tipo de comportamentos, que já reflete que também alguma coisa não está bem, mas eu acho que tem a ver mesmo com marcas, como diz aqui o tema que vocês puseram, que é marcas profundas, tem a ver com uma profundidade de sentimentos e de situações que realmente depois são refletidas, é um reflexo depois nesse comportamento que é os jovens se mutilarem. E eu sei que é mais incidente na camada jovem, porque, como eu não estava a dizer, é realmente quando eles estão ali à descoberta de tudo e mais alguma coisa, experimentarem sensações novas. E Eles estão a começar a vida deles, não é? Sim, mas e quando isso não acontece, obviamente há um grande sentimento de frustração e não sabem como é que hão de curar essas coisas, sentem-se E aceitam tudo o que muito frustrados, porque quem é que gosta de tentar fazer algo e ver que não consegue? Quem é que gosta de se sentir desenquadrado? Quem é que gosta de sentir-se completamente à parte? Quem é que gosta de não se sentir compreendido? Não ser elogiado? Não ter amigos? Claro que isso reflete e traduz-se numa grande frustração interna e uma angústia muito grande que não se sabe muitas vezes lidar com isso. E então acho que isso depois reflete tanta coisa e acaba também poderá acabar também na automutilação. Hoje estamos a falar só na automutilação, mas pode ser então outras formas de tentar solucionar, que não é de toda a solução. A automutilação. Até que ponto pode ajudar uma pessoa que pratica automutilação falar com outra pessoa que também pratica, ou com um grupo de pessoas? Será que ajuda? Prós e contras. O lado positivo pode ser o facto da pessoa sentir que não está sozinha no mundo, que há outras pessoas que sentem o mesmo e, portanto, isso de certa forma aliviar um bocado esta tendência que a pessoa tem a se castigar por sofrer. Mesmo que possa continuar a sofrer, pelo menos há ali outra pessoa. Há ali outra pessoa que também vive o mesmo. Sabe exatamente aquilo que eu sinto, não é? Sim, mais ou menos. Embora as pessoas se possam identificar com o sofrimento uma da outra, não quer dizer que compreendam o que é que se está a passar. Há uma identificação com o sofrimento, o que causa um certo alívio. Mas não há uma compreensão do sofrimento porque estão os dois presos num pensamento autodestrutivo. Portanto, pode ajudar no sentido do alívio, às vezes pode ser contraproducente, embora não se deva privar a relação, porque é positivo que a pessoa tenha uma relação e com um pouquinho de sorte em alguns fatores até se podem ajudar uma a outra a crescer. Pode ser perigoso quando há uma validação do sofrimento, ou seja, uma coisa é compreender o sofrimento. Eu percebo o teu sofrimento, percebo as causas do teu sofrimento, vamos lá tentar sair disso. Outra coisa é realmente tu tens razão, não tens saída. Só temos esta solução. Vamos os dois cortar juntos. Estou a exagerar, mas algo do género. Okay. Nesse sentido pode ser contraproducente. Portanto, isto depois vai depender de muitos fatores de cada uma dessas pessoas, das circunstâncias de vida que estejam a viver. Bom, mas acima de tudo, há que ter atenção a cada caso e tentar perceber o que é que se está a passar nessa relação. Estava aqui a pensar com os meus botões que não tenho. Será que a sociedade pode ser considerada o cancro da automutilação? A sociedade é feita de muitas pequenas sociedades. Nós nascemos numa microsociedade que é a família, depois passamos para outra microsociedade que é a escola. Dentro da escola temos a microsociedade dos professores, dos colegas. Portanto, a sociedade é um conjunto de camadas.
tipicamente, a primeira camada que nos causa impacto, porque são as pessoas que estão lá, não é por nada especial, é a família, os primeiros cuidadores. Pode não ser a família, mas serão alguns cuidadores adultos. Portanto, é a primeira camada que tem impacto no nosso desenvolvimento. Depois vamos para uma escola que, consoante a população da escola, consoante a sensibilidade dos professores, pode servir como um apoio, um espaço alternativo, ou pode ser um espaço que vá reforçar já algum tipo de problemática que a criança esteja a desenvolver. Sim. Porque, por exemplo, uma criança que esteja numa casa, numa família desestruturada, em que é constantemente criticada, e depois vai para uma escola, por exemplo, miúdos do primeiro ciclo, os miúdos são um bocadinho cruéis, são crus. E, portanto, um miúdo que vem de casa ou de onde habita a achar que não tem grandes qualidades, chega à escola e toda a gente goza com ele, é um reforço. E depois há um encadeamento por aí fora. Se pode ter a sorte de ir para uma escola em que os colegas sejam pessoas mais compreensivas e se aliviam um pouquinho. Eu falo na sociedade mesmo por causa disso, porque eu noto, não é? Que a sociedade parece que hoje em dia, quando vê alguém que não está bem, com mais facilidade julga a pessoa do que ajuda. E então a pessoa acaba por alimentar aquela doença, por assim dizer, e depois forma o tal cancro da automutilação. Por isso é que eu perguntei nesse sentido. Sim, se bem que lá está, há sociedades e sociedades e há grupos, há contextos, há sítios em que as pessoas têm um espírito muito mais empático, têm um espírito mais comunitário, têm um espírito que se tem ao trabalho de tentar perceber o que é que a outra pessoa está a viver. Há outros contextos em que não. Hoje em dia a nossa sociedade tem um fator, enfim, vem da evolução dos tempos, mas hoje em dia as relações estão muito digitais. Vamos lá ver, o digital da nossa sociedade é uma evolução natural das coisas e não há problema nenhum com isso. Pelo princípio não há problema nenhum, é um auxiliar, conseguem-se fazer coisas espetaculares com a tecnologia, com o digital. Preciso é ter atenção a um ponto. É que hoje em dia muitas das relações estabelecem-se à distância, com pessoas que não se conhecem fisicamente. Portanto, se há uns anos atrás o núcleo de amigos, por exemplo, podia ser um grupo da escola, se eu tratava mal um amigo, os outros iam-me repreender. Se hoje há um fórum em que toda a gente anda a agredir alguém que disse qualquer coisa, é menos provável que haja alguém que vá defender. E é mais fácil criticar do que compreender e ajudar. Portanto, a evolução da sociedade tem desenvolvido este pequeno pormenor que faz com que possa ser uma sociedade um bocadinho mais cruel, neste sentido, menos disponível, menos próxima fisicamente, intimamente nas relações. E se há algum tempo o mundo digital era usado como um prolongamento das relações presenciais, hoje em dia há uma certa tendência para muitas pessoas, não convém generalizar, mas muitas pessoas acabam por ter um núcleo de relações mais digital do que na vida presencial. E isto acaba por influenciar a forma como as pessoas se relacionam, porque no digital é muito mais fácil cortar com alguém. Eu desamigo ou ignoro, o que quer que seja. E isto faz com que as pessoas não tenham tanto estímulo para resolver as relações, para falar sobre as relações. Porque se estamos numa escola e nos chateamos com um amigo, ele vai estar lá no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir, e vão estar lá outros que podem comentar o que é que se passa entre vocês. E isso é um estímulo, vai lá falar com ele, tentem lá perceber o que é que se passa. É um estímulo à intimidade, ao aprofundamento das relações. No digital não é necessariamente assim. Ele chateou-me, mandou um que eu não gosto, desamigo. Antes de dizeres o que quer que seja. Cheira só um bocadinho. Eu sei, mas estavas a mexer e eu. Cheira só um bocadinho. Antes de passarmos para a nossa rubrica, só quero perguntar uma coisa. Não é bem perguntar. Pronto, é perguntar. Olha, a produtora é que devia te dar uma palmadinha em vez de tu estares aqui ficar calada. Só é 2 minutos. Eu conheço uma pessoa que já sofreu de depressão e automutilação. E ela foi acompanhada por uma psicóloga. E a psicóloga, um dos tratamentos, não é? Ou, pronto, whatever, que lhe deu foi... Ela tinha jeito para desenhar, então ela pegou nisso e disse: então, olha, eu vou-te oferecer um bloco de folhas brancas e tu vais desenhar alguma coisa do teu dia-a-dia que te tenha marcado. E depois com as cores, cada cor tinha um símbolo, sei lá, o amarelo era felicidade, o preto era angústia, e vais desenhar aquilo que te marcou nesse dia
e vais pintar com essa cor que vai caracterizar o teu dia por completo. E depois elas tinham sessões de semana a semana, né? E depois trazes o meu bloco e nós vamos avaliar essa semana. Que tipo de tratamentos? E isso ajudou muito essa pessoa porque ela conseguiu ter noção das oscilações que ela tinha durante a semana. E que tratamentos é que pode ajudar uma pessoa que se automutile, pronto, que seja acompanhada por um psicólogo? Quais é que são os tratamentos que vocês dão, ou truques, ou blocos? Vamos por partes. Isso é uma técnica, o tratamento é um processo. E o princípio da relação com o psicólogo é ser a relação com alguém que tem consciência das diferenças, das necessidades, tem consciência do espectro do funcionamento humano e, portanto, vai mais facilmente do que alguém que não tem treino perceber o que é que se está a passar dentro da mente da pessoa, dos sentimentos da pessoa. Este processo pode ser desempenhado com várias técnicas. Pode ser com técnicas da ação, como esse exemplo, e o que está em causa é para além dessa técnica em específico. O que está em causa não é a técnica, é o que está por trás da técnica. Sim. O que está por trás dessa técnica é o que estávamos a falar há pouco. Foi a capacidade dessa psicóloga identificar uma competência que a paciente tinha, que a pessoa gostava de fazer e ajudá-la a refletir sobre o que ela ia vivendo ao longo da semana. Utilizando algo que a valoriza. Porque se tivesse sido o caso de dar um caderno para a pessoa desenhar e simplesmente estimulá-la para desenhar, isso não ia ser suficiente, porque rapidamente a pessoa ia perder o desinteresse. Nesse caso, a grande virtude dessa técnica foi a paciente sentir interesse de outra pessoa em algo que faz parte dela. Portanto, isso é a essência da técnica. Portanto, no processo psicoterapêutico, há várias atividades, várias técnicas que são usadas consoante, isso depois varia de colega para colega. Há técnicas que são mais standard porque vêm de ensinamentos anteriores, técnicas que se ensinam na faculdade, mas depois cada técnico tem liberdade para desenvolver as atividades que achar adequadas às circunstâncias, porque cada caso é um caso. O importante é que seja feito um trabalho psicoterapêutico com alguém que a pessoa se identifique, sinta que está bem e sinta que é compreendido. Porque, enfim, os psicólogos são seres humanos e são pessoas diferentes e, portanto, podem ter mais sensibilidade para determinados tipos de casos do que para outros. Pode, por várias razões, enfim, a pessoa estar mais à vontade com esse psicólogo ou não. Portanto, a recomendação é que, de facto, alguém que tenha qualquer tipo de sofrimento procure ajuda especializada, mas também tenha consciência que não é obrigatório gostar da primeira pessoa que conhece, que procure alguém com quem ela se sinta verdadeiramente compreendida. É natural que a pessoa possa não se sentir sempre compreendida, mas que mencione isso ao psicólogo. E depois, ao longo do tempo, logo vai percebendo se o psicólogo é sensível às queixas, às vontades, às necessidades, aos pensamentos. E isso será a verdadeira técnica. É a capacidade de compreensão que depois pode passar por desenhos ou por palavras. Okay? Por exemplo, essa técnica, vou dar um exemplo, se não tivesse sido feita pela ação, poderia-se simplesmente ter estimulado. Então, porque é que não desenhas? Parece que tens um bocado de dificuldade em valorizar as tuas competências, aquilo que tu fazes. É uma coisa que podes investir. E se quiseres trazer o desenho, depois podemos pensar sobre ele. E como qualquer outra coisa. Okay? O que está em causa é este princípio que se pode manifestar em várias técnicas. É como o sofrimento. O sofrimento pode-se manifestar com vários sintomas. Há uma pessoa, a automutilação assume várias formas. O princípio, o sofrimento, tem princípios em comum. A manifestação é diferente porque as pessoas são diferentes, vivem em circunstâncias diferentes. Antes que digas mais nada, vamos para o show on. Sim, só ia dizer muito obrigada. Antes que fiques aí a falar. Show on! Pessoal, vamos começar? O tempo passa a correr, ele foge da tua mão. No passar de uma noite fica só a solidão, mas a vida continua
sem tempo para refletir, e muitos dos teus sonhos acabaram por ruir. E tu não estás a ver o que estás a perder. Não vivas por momentos, há muito para saber. E tu não estás a ver o que estás a perder. Não vivas por momentos, há muito para saber. Existe um caminho quando te sentes perdido, alguém que te ampara. Quando te sentes sozinho, nele está a luz que insiste em procurar. Ele é um amigo com quem tu podes contar. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, aquele que faz acontecer. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, ele vai mudar o teu viver. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, aquele que faz acontecer. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, ele vai mudar o teu viver. E tu não estás a ver o que estás a perder. Não vivas por momentos, há muito para saber. E tu não estás a ver o que estás a perder. Não vivas por momentos, há muito para saber. Ele é um caminho quando te sentes perdido. Ele é quem te ampara quando te sentes sozinho. Nele está a luz que insistes em procurar. Ele é um amigo com quem tu podes contar. Gostaste do show on? Sim. Gostaram do show on? Prestaram atenção? Gostei da música. Sim, tinha uma boa... Uma boa vibe. Uma boa vibe, um groove e tal. Pronto. Marcelo, o que é que vai acontecer com a pessoa que ganhou o passatempo? Bem, eu espero é que a pessoa que não ganhe não salte ao metilo, está bem? Não façam isso, está bem? Só por não ganhar o passatempo, vão Ok, ter mais passando à oportunidades. Pronto, ok. Então, a pessoa que ganhou vai ser anunciada através do nosso Facebook e do nosso Instagram, por isso é estarem atentos para saber quem é que ganhou. Muito bem. O nosso próximo. Quem é que ganhou isto, né? Tem que mostrar. Tapete para o rato. Olha, ficava, sabes bem onde? Aonde? Não é aí, aqui mesmo. Tá então, bem, e o pronto. próximo tema do nosso... Não, Ainda bem que falámos sobre valorizar as pessoas. Então, estou a valorizar o teu lado mais belo. Tapado, não é? Pois. Deixa estar. Então, nós no próximo programa vamos falar como influenciar pessoas. Exatamente. Por isso, se tu queres saber como podes influenciar as pessoas de forma positiva, é claro, não manipuladora, não penses já, haha, agora vão dizer como é que se faz planos psicopatas e não, nada disso. É como influenciar pessoas positivamente. Vou manipular o mundo inteiro. E vou aprender no God Vibe. Não, ok? Não. Não, É não. positivamente. Está bem, pronto. Por exemplo, quando fores fazer provas orais na escola, vais saber como influenciar os teus colegas com a forma como vais falar naquela prova. Isso é por para os exemplo. fraquinhos, por isso manipulas logo o professor que não faz o teste e passas. Direto. Isso é manipulação, lá está errado. Mas pronto, como influenciar pessoas para o próximo sábado. Zita, muito obrigada, Obrigada pela eu. tua Obrigada participação. pelo convite. Nuno, muito obrigada Obrigado, pela tua eu. participação. Pronto, está bem, ok. Pronto, e vamos ficar por aqui. Acompanhem Tchau. as nossas redes sociais e tchau, tchau! Tchau, tchau.